Olá, queridos amigos, aqui estamos uma vez mais para mais um programa desta série, o Catolicismo Romano à Luz da Sagrada Escritura. Hoje entramos no nosso penúltimo episódio desta série e hoje iremos falar, tal como prometido, sobre o inferno. Pois bem, o que é que a Igreja Católica ensina sobre este assunto, o que é que a Bíblia ensina, e iremos ver, portanto, que mais uma vez, e infelizmente, encontramos aqui, portanto, uma contradição entre aquilo que é o ensino oficial da Igreja Católica Romana e aquilo que a Sagrada Escritura ensina. Pois bem, neste programa nós iremos apresentar este assunto do inferno em várias partes. Na primeira parte nós iremos ver qual é o destino dos ímpios à luz da revelação divina, da Sagrada Escritura. Numa segunda parte nós iremos ver, através de textos bíblicos, que esse destino dos ímpios é a extinção dos ímpios. Numa terceira parte nós iremos ver a vida eterna e a extensão final nos ensinos de Jesus, ou seja, o que é que o próprio Senhor Jesus disse sobre o assunto. Numa quarta parte nós iremos fazer uma exegese bíblica e filológica de alguns termos que aparecem na Bíblia. Numa quinta parte iremos analisar em detalhe a parábola do rico e do Lázaro, que aparece em Lucas 16. Numa sexta parte iremos ver qual é o argumento supremo para mostrarmos que a pena dos ímpios não é uma pena eterna, mas apenas temporária. E na sétima e última parte iremos ver, portanto, o que tem sido o ensino do inferno na tradição extra-bíblica em ação, ou seja, naquilo que tem sido ensinado fora da Bíblia, que é, portanto, essa tem sido nessa tradição extra-bíblica que, portanto, se tem fundamentado muitos ensinos da Igreja Católica Romana. Muito bem, mais uma vez conto com o meu precioso colaborador, irmão José Eloy, muito obrigado. Olá a todos. Mais uma Obrigado. vez por esta disponibilidade sua. Eu sei que o irmão tem feito algum esforço para poder fazer este trabalho, mas acreditamos que pela graça do Senhor e pelo poder do Espírito Santo, este trabalho que nós temos estado a fazer com muito gosto para nós mesmos, irá dar os seus frutos para a honra e glória de Deus. Não para a honra e glória nossa, que não queremos nenhuma honra nem glória para nós, queremos toda a honra e toda a glória para o nosso Deus, a quem servimos. Isso mesmo. Muito bem, irmão. Então, nós hoje iremos então falar do inferno, não é? Do ensino bíblico sobre o inferno, mas também do ensino bíblico, do ensino extra-bíblico sobre o inferno, que é aquele que é, portanto, o ensino da Igreja Católica Romana. Irmão, dou-lhe a palavra para, portanto, lançarmos então este nosso estudo. Muito bem. Então, nós começamos primeiro com o ensino bíblico. O que é que a Bíblia diz? O que é que a revelação divina diz acerca do destino dos ímpios? Que isso é importante para nós vermos a diferença entre a tradição verdadeiramente apostólica, o que os apóstolos ensinaram, e o que Cristo ensinou, o que os profetas ensinaram também no passado, a diferença entre isto, entre o ensino bíblico e o ensino da Igreja Cristã tradicional depois da morte dos apóstolos nos séculos a seguir. Então, a Bíblia diz que, antes de começarmos o raciocínio bíblico, portanto, resumindo tudo isto que nós vamos ver, a doutrina da imortalidade da alma é estranha ao ensino da Bíblia. A Bíblia nunca fala em parte nenhuma que a alma é, por natureza, imortal e que quando o corpo morre, a alma continua a existir consciente. A Bíblia não ensina isso, não é um ensino, não é uma doutrina. E também a Bíblia também e aprendemos pela história, pelo estudo da história, que o destino dos ímpios no inferno sempre a arder tem origem numa tradição que não é bíblica. Ou seja, tem origem numa tradição que se originou fora da Bíblia e que se originou fora do cristianismo. E essa tradição extra-bíblica, que não é bíblica, que se originou fora do cristianismo, foi introduzida dentro da Igreja Cristã após a morte dos apóstolos, que é aquilo que o apóstolo Paulo chama a apostasia na sua segunda carta que ele escreve aos crentes da Igreja de Salónica. Muito bem. Pronto, é esta apostasia que se introduziu no cristianismo que deu origem a esta ideia do inferno e do purgatório, etc. Então, a doutrina bíblica é esta. Aos nossos primeiros pais foi dada, quando foram criados por Deus, Adão e Eva, foi dada a faculdade de optar entre a obediência e a desobediência. Se obedecessem, continuariam a viver para sempre, tendo acesso ao fruto da árvore da vida. Se desobedecessem, Deus disse, certamente morrereis.
Então esse era o destino deles, morreriam, não viveriam. Seduzidos pela serpente, que nós sabemos que quem estava por detrás que era o anjo caído, o querubim caído, que foi Muito bem. expulso do céu, quando houve a rebelião no céu, ainda antes da criação do homem sobre a terra. Certo. Nós sabemos que por influência desse querubim caído, atuando através da serpente, ele disse a Adão e Eva, não morrereis. Eles acreditaram nessa mentira e comeram do fruto e desobedeceram a Deus e optaram então pela desobediência. E ao optarem pela desobediência, optaram por aquilo que Deus tinha dito e que Deus tinha avisado, certamente morrereis. Então Isso. eles optaram pela morte eterna, acreditando que não morreriam, Pois. acreditando naquilo que a serpente disse que não morreriam. Então veio a seguir o plano da salvação, porque Deus é uma raça humana, Deus é um ser humano, e Deus então levou avante o plano da salvação que ele tinha feito desde toda a eternidade com o Filho. Eles decidiram levar avante o plano da salvação da raça humana. E o plano basicamente dizia que todo aquele que crer em Jesus Cristo não perecerá, não morrerá a morte eterna, mas terá a vida eterna, vivendo uma vida de obediência após a sua conversão, dedicando-se ao Senhor, pela graça, obedecendo à lei de Deus. Então eles poderiam ter a vida eterna e não teriam a morte eterna. Porquê? Porque Cristo iria morrer na cruz do Calvário, levando sobre si os pecados da raça humana. Os pecados eram transferidos para Cristo e o pecador, o ser humano, estaria livre da morte eterna e teria acesso novamente, através da obediência e da fé em Deus, teria acesso novamente à vida eterna. E este é o plano da salvação que a Bíblia nos ensina desde Gênesis, desde Adão e Eva. Deus disse, por outro lado, quando esteve aqui na Terra, Jesus disse em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 28 e 29, ele disse que vem a hora em que todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, Isso. e os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Este foi o ensino de Jesus Cristo, que há duas ressurreições, a da vida e a da condenação. A ressurreição da vida nós sabemos que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Muito bem. E a ressurreição da condenação acontecerá 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo, antes de Jesus fazer uma nova terra, como era no princípio quando fez Adão e Eva. E sabemos que depois então essa ressurreição é chamada da condenação porque essa segunda ressurreição 1000 anos após a segunda vinda de Cristo é chamada da condenação porque todos comparecerão diante de Deus para serem julgados e receberão a penalidade então da segunda morte. E a Bíblia, quando fala em segunda morte, é uma morte, não é uma vida em sofrimento, não é uma existência eterna durante milhões de anos em sofrimento. Quando a Bíblia diz morte, é morte. Isso é uma segunda morte porque é uma ressurreição, houve uma ressurreição. E a Bíblia também diz que a morte é um estado de total inconsciência, porque... E a Bíblia também diz que a morte é um total estado de consciência. Então, nós sabemos por Apocalipse capítulo 2, versículo 11 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e 14, que 1000 anos depois da segunda vinda de Jesus Cristo será a extinção total dos ímpios naquilo que a Bíblia chama o lago de fogo e enxofre, e morrerão morte eterna. É uma morte eterna e a Bíblia chama segunda morta. Portanto, se a primeira morte era não consciente, a pessoa não tem consciência na morte, a segunda morte também é um estado de não consciência. Correto. Então, só a diferença entre a primeira morte e a segunda é que existe uma possibilidade de se ir buscar a pessoa nesta primeira morte e na segunda morte não há possibilidade de recuperar a pessoa. Portanto, a partir Já desta agora, irmão, creio que seria bom recordar aqui aquilo que a Bíblia diz acerca da morte em Eclesiastes no capítulo 9 e nos versículos 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. É isso mesmo. Nem tão pouco, eles têm já mais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Muito E não bem. é só a memória, que a memória obviamente se refere às capacidades cognitivas do ser humano, não é? Portanto, essas capacidades cognitivas pura e simplesmente terminam. Mas não só, no versículo 6 diz, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. O que é que o verbo perecer significa? Que significa terminar, acabar, não é? E portanto, o que é que acabou? Não apenas a sua memória, ou seja, as suas capacidades cognitivas, mas toda a sua vida sentimental, as suas emoções, os seus desejos, quer esses desejos ou emoções sejam positivos, como é o caso do amor, quer sejam negativos, como é o caso do ódio e da inveja, sejam positivos, sejam negativos, todos
todos isso terminam. mesmo. E já não tem Perfeito. parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E no versículo 10 deste mesmo capítulo 9 de Eclesiastes diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Nem sabedoria alguma. Portanto, os mortos não sabem nada. Nada. Portanto, e além disso, esse versículo é interessante porque esse versículo diz que a pessoa vai para a sepultura, não é para o céu, nem para o purgatório, nem para o inferno, é Exatamente, para a sepultura. exatamente. Há uma versão bíblica que diz que tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais. Mas este além, portanto, é a sepultura, conforme diz aqui também noutra versão. Esta sepultura é aquilo que na língua hebraica é denominado Sheol, que iremos ver um bocadinho mais à frente. Isso. Portanto, para dizer o seguinte, que não existe sabedoria alguma, ou seja, os mortos não têm consciência de absolutamente nada. Daí que a palavra cemitério, como já aqui referimos, a palavra cemitério quer dizer, vem de uma palavra latina que quer dizer dormitório, ou seja, as Isso, pessoas muito que lá bem. estão a dormir. É isso mesmo. E portanto estão a dormir um sono profundo, não têm consciência de nada e portanto a Bíblia diz que o castigo dos ímpios que serão lançados no inferno é a segunda morte. Se é morte, então será novamente um estado de total inconsciência. Muito bem, novamente, 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 tal como na primeira morte, não tal como é? na primeira Esta morte, atual, exatamente. 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 Portanto, Só é um qual é estado a inconsciente. diferença? É que da primeira morte há um retorno, há uma ressurreição. Da segunda morte não haverá mais retorno, não haverá mais ressurreição, de modo que será uma morte eterna. Ou Não seja, haverá hipótese nenhuma de recuperação, nada, exatamente. nada, não, não, não haverá. Agora, que provas, que evidências bíblicas é que nós temos de que realmente esta segunda morte, esta morte eterna, não será uma morte em sofrimento, mas será uma morte sem consciência? É uma morte em que a pessoa desaparece, deixa de pensar, deixa de ter bons ou maus sentimentos, seja aquilo que for, ou pensamentos. Portanto, como é que sabemos que os ímpios não ficam a sofrer eternamente durante milhões de anos neste Pois bem, inferno, digamos, neste fogo do há inferno? vários textos Então bíblicos, há não é? vários textos, não é? Nós temos, por exemplo, o Salmo 21, capítulo 21, versículo 9. Todos aqueles que tiverem a Bíblia em casa depois poderão consultar isto com mais calma. O Salmo, capítulo 21, versículo 9, diz que o Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Então, se as pessoas são devoradas e são consumidas, deixam de Existir. existir. O Salmo 37, capítulo 37, versículo 20, diz: os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos carneiros, desaparecerão e em fumo se desfarão. Ora, este aqui, isto é bem Desaparecerão. claro, isto é bem claro, os ímpios perecerão, e perecer é deixar de existir. Mas Exatamente. o interessante é que neste versículo 20 ainda vem mais, serão como a gordura dos carneiros, ou seja, então deixa de ser aquela gordura sólida, é líquida, aquilo é tudo derretido, portanto, os ímpios deixam de existir. E E, depois diz, e- e- e desaparecerão. desaparecerão. Esta aqui é um termo muito forte. Desaparecerão, desaparecerão. Então, se desaparecem, não ficam a sofrer milhões de anos lá no inferno. E em fumo se desfarão. Então, se desfazem em fumo, então deixam de existir Exatamente. como seres conscientes, racionais, pensantes, não é? Não é? Deixam de existir. E depois temos o Salmo 38, o versículo 38 do mesmo Salmo, que diz: quanto aos transgressores serão destruídos, não é? Aqui a minha Serão versão destruídos. diz serão a uma destruídos, ou seja, o que mostra que é uma destruição rápida, não é uma destruição Muito lenta. bem, Portanto, correto, muito serão bom a esse uma raciocínio. destruídos. Serão a uma destruídos, é uma destruição rápida. Depois temos o capítulo 68, Salmos 68, versículo 2, que diz: como a cera se derrete diante do fogo, assim parecem os ímpios diante de Deus. Ou irão parecer os ímpios diante de Deus. Então, como a cera se derrete, assim parecem. Portanto, parecer é deixar de existir. Tal como a cera se derrete diante do Aqui fogo. esta cera, fala-se aqui da cera como se falava da gordura dos carneiros lá no texto Isso. anterior, portanto É derrete-se, isso, não é? derrete. Não ficam com as suas faculdades pensantes, não Depois é? no Salmo 92 e no versículo 7 diz: brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a Com a iniquidade. iniquidade. Mas para quê? Para serem Para serem destruídos para destruídos para sempre. sempre. Destruídos Destruídos para para sempre. sempre. Então, é uma destruição que deixam de existir e pronto, e é para sempre, nunca mais são recuperados. O Exatamente. Salmo 145, versículo 20, diz que o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios
serão destruídos. Serão Então, destruídos. se são destruídos, não continuam a pensar a existir lá no inferno durante milhões de anos, não é? A sofrer e a deitar maldições a Deus porque estão a sofrer, etc, etc. Isaías, capítulo 1, versículo 28, diz: os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Portanto, novamente aqui a Bíblia nos afirma que os ímpios serão destruídos, serão consumidos. Não continuarão a existir eternamente lá no inferno durante milhões de anos. Naum, capítulo 1, versículo 9: o que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará duas vezes a angústia. Portanto, aqui também está a dizer que o Senhor consumirá de todo De aqueles... todo, quer dizer que é por completo, não é só uma De todo, parte. por completo, exatamente, muito bem. Ou seja, não fica a alma ou espírito a pensar, não é? Lá no inferno, não, é consumido completamente, corpo, alma e espírito. Aliás, Jesus diz, não é, nos seus evangelhos, que Deus pode destruir, irá destruir na Guiena, no inferno futuro, que durará pouco tempo, a alma e o corpo. Em Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, versículo 3, eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem iniquidades serão como palha, o dia que está para vir os abrasará. Os abrasará, ou seja, ficarão em brasa. Portanto, eu aproveito aqui para dizer o seguinte: a Bíblia fala efetivamente de um fogo, e fala de um fogo que queima, e fala de um fogo que abrasará. Abrasará quer dizer que põe em brasa, não é? Quando nós temos uma fogueira, nós vemos lá os bocados de madeira ou do que está a queimar em brasa, não é? Portanto, os ímpios ficarão em brasa, ok? Portanto, há um fogo, mas esse fogo destrói totalmente até... Portanto, o resultado é fumo, não é? Que já vimos num texto que lemos há bocadinho, e são as cinzas, como diz este texto. Ora, continua a ler, irmão. Muito bem. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então qual será o resultado desta queima? O resultado desta queima resulta em serem como palha, serem como palha, ficam abrasados e a palha desaparece. Desaparece, exatamente, e portanto desfaz-se em fumo, e o que resta são cinzas. E não fica raiz nem ramos. Exatamente. Portanto, Ou seja, não fica é uma nada destruição total. Não fica nada da pessoa. Não fica nada da pessoa, não é? E farão cinza. Então, se farão cinza, não continuam a pensar. Ou seja, é uma incineração. É uma incineração. Mas é uma incineração da alma e do espírito também. De tudo. De tudo. Ou seja, o espírito e a alma não ficam lá. Porque a Bíblia mostra que a alma não pode existir fora do corpo. Separada do corpo, exatamente. Nós lemos em Gênesis 2:7 que quando Deus criou Adão, não é? Ele primeiro formou o corpo, ou seja, podemos dizer que foi um boneco, não é? Em barro, porque diz que foi feito do pó da terra. Esse pó da terra não foi certamente um pó seco, não é? Mas era certamente um pó umedecido, ou seja, seria um lodo, um barro, não é? E então o Senhor formou um boneco e depois insuflou nos narizes ou nas narinas o fogo de vida, que é o espírito, o ruá, e o homem passou a ser alma vivente. Então reparem, o corpo formado por Deus mais o espírito, o fogo de vida, corpo mais espírito, dá igual à alma, ok? E em Eclesiastes 12:7 diz que o espírito, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. O espírito, que é o fogo de vida, não é uma entidade consciente, o espírito volta para Deus. Então, quando o espírito sai desta equação, corpo mais espírito igual à alma, o espírito volta para Deus, fica corpo mais zero. Ora, até matematicamente nós conseguimos saber qual é o resultado desta equação. Corpo mais zero, zero é o elemento neutro da adição, então corpo mais zero igual a corpo. Então, o que é que fica na morte? Fica apenas o corpo. Onde é que está a alma? A alma não está em lado nenhum, simplesmente desapareceu. Não existe mais. Portanto, daí que a Bíblia fala de que a alma é mortal. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma morre. Efetivamente, este é o ensino da Bíblia, porque a Bíblia também diz que o único ser em todo o universo que possui imortalidade é Deus. 1 Timóteo 6,16. Vejam, por favor, na vossa própria Bíblia estes textos que estamos aqui a mencionar. Se não conseguiram apontar logo, vão atrás e tomem nota dos textos. Vão ver na vossa própria Bíblia, seja uma versão bíblica protestante, uma versão bíblica católica, não importa. Vá ver na Bíblia, veja por si mesmo. Vá ver com os seus próprios olhos se aquilo que estamos a dizer é verdade ou não, ok? Fica aqui o desafio, o repto, tá bom? Muito bem, irmão, depois de vermos, portanto, estes textos bíblicos são claríssimos, não é? Que mostram, portanto, que há uma
clara extinção dos ímpios. Vamos ver agora, portanto, como é a vida eterna e a extensão final nos ensinos de Jesus, e já estamos a avançar para a terceira parte deste nosso programa. Pois bem, a vida eterna é o resultado daqueles que aceitaram o divino plano de salvação, e a extensão final, como acabámos de ver, é para aqueles que, explícita ou implicitamente, o rejeitaram e são apresentados em contraste. E este contraste está sempre presente nos ensinos de Jesus. Por exemplo, alguns exemplos. Em Mateus 7, 13 e 14, aqui em Mateus 7, 13 e 14, repare o que é que Jesus aqui disse. Isto faz parte do chamado Sermão da Montanha, não é? Por acaso tive o privilégio de estar no local lá na Galileia, onde Jesus terá, portanto, proferido este Sermão da Montanha. Então ele disse aqui, em determinada altura, portanto, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então temos aqui claramente, portanto, dois caminhos, não é? Portanto, um caminho que leva à vida, e esse caminho diz que começa por uma porta estreita, e é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, essa porta estreita, e larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, ou seja, por essa porta larga. Então, Jesus aqui claramente pôs em contraste, não é? Portanto, dois destinos diferentes. Outro texto, Mateus 10, 28. Aqui em Mateus 10, 28, nós lemos, por exemplo, que e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, eu já encontrei pessoas a dizer, está a ver, então aqui no início do versículo diz aqui, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, então a alma não se pode matar. E normalmente eu respondo a esses que utilizam este argumento da seguinte forma, eu digo, olha, não se importa por favor de ler o versículo até ao fim. Isso. Porque quando nós lemos o versículo até ao fim, diz assim, temei antes aquele que pode fazer perecer, o que é, mais uma vez, perecer? Destruir, aniquilar, isso. Pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a alma também perece no inferno. Perece, ou seja, é extinguida, ela desaparece. Na primeira morte entra num sono, Isso. Porque a personalidade da pessoa, as suas memórias, o caráter da pessoa é tudo preservado, embora inconsciente. Isso. A pessoa não tem consciência absolutamente nenhuma na morte, é um sono. Mas na segunda morte, é então, tudo destruído. Isso tudo é tudo destruído. A personalidade da pessoa, o seu caráter, as suas memórias, isso tudo desaparece por completo. Não só o corpo, desaparece isso tudo. Deixa-me usar uma analogia que talvez possa ser útil para poderem compreender aquilo que estamos a transmitir. Imagina que tem um computador já antigo e quer substituir por um computador mais novo, mas quer substituir o seu computador antigo, seja portátil, seja fixo, por um mais novo, mas não quer obviamente perder a informação que tem no disco rígido do seu computador. Então vai a uma casa, a uma empresa informática, não é? Eventualmente a empresa onde possa comprar o novo computador, estou a falar de algo que eu já vivi, então eu disse, olha, eu quero mudar de computador, mas eu quero preservar. Ele diz, eles dizem logo, não há problema nenhum, nós conservamos, portanto. Então o que é que acontece? O meu computador vai morrer, o antigo, não é? Por assim dizer. Mas a informação que lá estava guardada é preservada. É preservada. Não tem vida essa informação, ela fica preservada num disco rígido, não é? Depois, isso. O que é que acontece? No novo computador, pega-se nessa informação e essa informação agora, portanto, vai ser introduzida no novo computador. Pois bem, o Senhor fará isso após a morte das pessoas, ou seja, a primeira morte. O corpo vai para a sepultura, vai ser destruído, não é? Mas a informação respeitante a essa pessoa fica guardada. Guardada onde? Nos registros celestiais. Na forma do espírito, não é? Do fogo de vida. Não é nada consciente, assim como essa informação guardada do computador não tem vida em si mesmo, não é? Depois, quando o Senhor formar um novo corpo na ressurreição, isto para os justos e também para os ímpios, com a diferença de que os justos ressuscitam incorruptíveis, mas os ímpios ressuscitarão corruptíveis na mesma, mas a informação é posta no novo corpo, ok?
Agora, quando se dá a segunda morte, aí digamos, é apagar tudo, ou seja, aí não se faz nada Isso, para salvaguardar a informação que estava no computador, não, vai tudo isso. para o lixo, ok? Exatamente, é isso E na mesmo. segunda morte acontece exatamente assim, ok? Muito bem, mas estava eu aqui, portanto, a ler este texto, portanto, e já comentei e volto a comentar, portanto, quem é este que pode fazer perecer no inferno alma e o corpo? É o próprio Deus, obviamente, não é? Deus tem poder para fazer isso, não é? E aqui será, portanto, tudo. Mas, no capítulo 19, no versículo 17, deste mesmo Evangelho de Mateus, nós lemos o seguinte... e ele disse-lhe, porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Qual é a condição para nós entrarmos na vida, subentendido vida eterna? É guardarmos os mandamentos. Quais mandamentos? Isso. Os mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, são os 10 mandamentos, vêm registados em Êxodo capítulo 20, versículos 13 a 17, também em Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 a 21. Aliás, aqui quando Jesus disse isto a este mancebo rico, ou jovem rico, se quiseres por entrar na vida, guarda os mandamentos, disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Onde é que estão estes mandamentos? Lá, nos 10 mandamentos. Portanto, 10 Jesus mandamentos. aqui não poderia ser mais claro. Depois, em Mateus 21, 44, nós temos aqui algo que Jesus disse. Portanto, Jesus estava a referir-se, portanto, sobre ele mesmo e comparou-se a uma pedra e disse, e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á. Ou seja, quem são estes que caem sobre esta pedra? São aqueles que humildemente se entregam ao Salvador pela fé. O que é que acontece com esses? Despedaçar-se-á, quer dizer, a nossa velha natureza, o nosso eu despedaçar-se-á. Portanto, em humilhação, em contrição, não é? Agora, aqueles que não caírem sobre esta pedra, vai acontecer o contrário. É a pedra que cai sobre eles. E o que é que acontece nesse caso? E aquele sobre quem a pedra cair, ficará reduzido a pó. A pó. Então quer dizer que aqueles que não aceitam Cristo, Jesus aqui usou esta imagem, ficará reduzido a pó. Porquê reduzido a pó? Porque o fogo que o queimará o reduzirá a pó, ou seja, a cinzas. Estão a ver o que Jesus quis dizer? Tais cinzas mencionadas no texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 1 a 3. Exatamente. Depois temos também João 8,51, e em João 8,51 o que é que nos é dito lá? Em verdade vos digo que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte, ou seja, nunca verá a morte eterna. Isso. Pode ver a morte temporária, mas essa morte temporária Jesus a comparou a um sono, não é? Ou seja, assim como o sono que nós dormimos é temporário, não é para sempre, também essa morte será uma morte temporária, um sono temporário, ok? Claro, é um sono que pode demorar muito tempo, pode durar anos, décadas, séculos e até milénios, mas é temporário, ok? Isso mesmo. E o que é que são esses milénios comparados com a eternidade de Deus? Não são nada. Portanto, além disso, a pessoa não dá pelo tempo que passa. E a pessoa não dá pelo tempo que passa, porque na morte não há consciência. Para voltar à consciência, tem que haver a ressurreição, ok? Depois, em João 12, 25, também temos um texto significativo, João 12, 25, que diz assim, o seguinte, quem ama a sua vida, isto são palavras de Jesus, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, várias vezes o Senhor Jesus, nos seus ensinos, mostrou, portanto, que há dois destinos apenas. Portanto, as pessoas que vivem nesta vida, portanto, ou terão como destino eterno a vida eterna, ou terão como destino eterno a morte eterna. Não há 3 destinos, não há 4 nem 5, há apenas 2. E Jesus, permanentemente nos seus ensinos, quando esteve nesta terra, ele comparou estes 2 destinos, ou a vida eterna ou a morte eterna. Morte. E morte significa estado de total inconsciência, ok? Muito bem, irmão, vamos agora fazer uma exegese bíblica e filológica de alguns termos que aparecem na Bíblia e que trazem muita confusão. E esses termos são precisamente os termos Sheol e Hades. Sheol é um termo que aparece na Bíblia hebraica, ao passo que Hades é um termo que aparece quer no texto grego da tradução dos 70, ou também conhecida como a Septuaginta, quer também no Novo Testamento.
Agora, deve-se notar-se, porém, que na Bíblia hebraica, Sheol significa a sepultura. Aquela Isso. sepultura que eu li há bocadinho em Eclesiastes 9 e no versículo 11. Significa a sepultura, ou seja, a morada dos mortos, quer de justos, quer de injustos, da qual só é possível voltar à vida consciente por meio da ressurreição. Ao passo que Hades, na tradução dos 70, na Septuaginta, essa versão bíblica foi influenciada pela filosofia platónica, seja de Platão, do filósofo grego Platão, foi influenciada pelo helenismo alexandrino, ou seja, embora Alexandria fosse uma cidade do Egito, mas recebeu uma grande influência quando a Grécia, portanto, foi a superpotência da época, entre o exercício do poder pelo Império Medo-Persa e o exercício do poder pelo Império Romano. Portanto, quando o Império Grego dominou o mundo civilizado de então, portanto, Alexandria foi uma cidade foi muitíssimo influenciada pela filosofia grega, e essa influência permaneceu mesmo depois do Império Grego ter caído, não é? Ou seja, mesmo durante o tempo do Império Romano. E então o que é que acontece? Este termo Hades já partia do postulado da imortalidade da alma, e esta imortalidade da alma tinha duas vias: ou uma vida imortal de gozo ou sofrimento depois da morte do corpo, ou uma vida imortal de gozo por um lado, para aqueles que morriam no estado de justos, ou uma vida imortal de sofrimento para aqueles que morriam no estado de injustiça. Portanto, isto já subentende que há uma alma que é imortal, mas a Bíblia categoricamente e sistematicamente ensina que a alma não é imortal, é mortal, ok? E imortal quer dizer que é o oposto de mortal, portanto a alma é mortal, ou seja, que morre, ok? Como já vimos, ok? Agora, não devemos esquecer que, embora no Novo Testamento apareça a palavra Hades, de origem pagã, está sempre presente o conceito bíblico da inconsciência após a morte, sendo recuperada a consciência apenas através da ressurreição. Outra palavra traduzida por inferno é a palavra Gehenna, que aparece, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 30, Mateus 5:30. E aqui neste texto diz assim: e se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja o teu corpo lançado no inferno. Aqui inferno é Gehenna, a palavra Gehenna. E em Marcos 9, 45 e 46, aqui ainda é mais explícito aquilo que Jesus disse. Portanto, o evangelista Marcos explicitou melhor em Marcos capítulo 9, capítulo 9, e versículos 45 e 46. Diz assim: e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E realmente, quando nós lemos aqui esta expressão fogo que nunca se apaga, alguns dizem, bom, lá está, isto é um fogo eterno, se nunca se apaga é um fogo eterno. Mas será que é um fogo eterno na sua duração ou será um fogo eterno nas suas consequências? Isso. Porque este termo Gehenna é uma forma helenizada de uma expressão hebraica que é Gehinom. E este Gehinom, portanto, quer dizer Vale de Inom. E o Vale de Inom era um vale ao ocidente da cidade de Jerusalém, que foi outrora manchado por sacrifícios humanos de crianças que foram queimadas a um deus pagão chamado Moloque, e que felizmente foi extinto esse local, foi execrado com o rei Josias, que foi um rei que empreendeu grandes reformas na nação de Judá. Isso vem escrito em 2 de Reis 23:10, e lá em 2 de Reis 23:10 lemos o que é que Josias, esse tal rei reformador, fez com este local. Portanto, 2 de Reis 23:10, que diz o seguinte: também profanou a Tofete, que está no Vale dos Filhos de Inom, cá está, Vale dos Filhos de Inom, é tal Gehenna, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Isso. Okay? Então, este Vale dos Filhos de Inom tornou-se no símbolo do castigo dos ímpios, com os seus vermes e o seu fogo.
Isto porquê? Porque os corpos dos condenados à morte e também os detritos da cidade, ou seja, o lixo normal, não é? Da cidade, eram para ali enviados, portanto, para esse vale dos filhos de Inom, e eram queimados. E eram queimados com um fogo que estava sempre a arder, porque, digamos, este vale dos filhos de Inom era a lixeira de Jerusalém, digamos assim. Isso. E não sei se os irmãos se recordam, antes que houvesse os chamados aterros sanitários, havia as lixeiras. E nas lixeiras havia sempre o fogo a arder, sempre. Porquê? Isso. Porque havia lá sempre lixo que estava a ser atirado lá para a lixeira e, portanto, estava lá um fogo. Agora, reparem, o fogo não estava sempre a queimar as mesmas coisas, porque havia coisas que queimava, que destruía, que reduzia a cinzas, mas, entretanto, havia nova matéria que chegava lá e, portanto, o fogo ia estando sempre a ser alimentado. E por isso é nesse sentido que aquele fogo durava sempre, não é? Mas esse fogo, repito, queima até extinguir por completo a matéria que lá é lançada. A formar cinzas. E mais, aquilo que não era queimado pelo fogo, porque às vezes pudesse, repara, é tanta matéria, tanto lixo que é posto um em cima do outro, que aquele lixo que fica mais fundo pode o fogo não chegar lá. Pois bem, desenvolviam-se vermes ali que iam, portanto, minar essa matéria orgânica que não era consumida pelo fogo. Então, reparem, o Vale dos Filhos de Inom era, por assim dizer, a lixeira de Jerusalém, para onde eram lançados os detritos, os lixos da cidade E os cadáveres. e os cadáveres também, por vezes. Cadáveres dos condenados, Diga, irmão, diga. cadáveres dos condenados. Dos condenados, exatamente. Porque os outros eram sepultados normalmente. Exatamente. Então, nesse sentido, é que se pode entender o fogo inextinguível, ou fogo eterno, mencionado em Marcos 9,46. Porque esta mesma expressão também é usada, por exemplo, no grego clássico, por exemplo, pelo famoso historiador grego Homero, no seu livro Ilíada, e ele refere-se ao fogo inextinguível, pir asbestone, que quase destruiu a frota dos gregos. Então, é neste sentido que Jeremias, por exemplo, profetizou que se o povo não desse ouvidos ao Senhor para santificar o sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. E este texto, diga, irmão, diga. É isso que eu ia dizer. Está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 27. Exatamente. E este texto, portanto, eu já o li, mas posso ler outra vez, diz assim, agora vou ler o texto completo. Mas se não me derdes ouvidos para santificares o dia de sábado e para não trazeres carga alguma, porque havia cargas que eram transportadas para dentro da cidade de Jerusalém, para fora da cidade de Jerusalém, no próprio dia de sábado, que era um dia, um dia sagrado. Então diz assim, então acenderei fogo nas suas portas, isto foi algo que Deus disse através do seu profeta Jeremias, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Não se apagará. Eu pergunto, será que ainda há algum fogo que está a arder hoje na cidade de Jerusalém? Não. Então eu pergunto, que tipo de fogo é este que Deus aqui faz menção através do seu profeta Jeremias, que consumiria os palácios de Jerusalém e não se apagará? Pois bem, será que houve um fogo que no passado destruiu por completo a cidade de Jerusalém? Houve. Aliás, até houve dois fogos. Um no ano 586 a.C., quando os babilónios lançaram fogo à cidade e ao seu templo e foi tudo destruído por completo, não é? Ficou tudo em ruínas, não é? E depois uma segunda vez no ano 70 da nossa era, quando os romanos lançaram também fogo uma vez mais ao templo e à cidade e ficou tudo em ruínas. Mas o que é que quer dizer esse fogo que não se apagará? Não se apagará enquanto tiver algo para destruir, enquanto estiver a fazer a sua obra destruidora, enquanto houver algo para queimar. Ou enquanto, nas próprias palavras do verso 27, enquanto houver algo para consumir. Exatamente. Porque o versículo 27 diz, consumirá os palácios de Jerusalém, ou seja, consumirá. Consumir é fazer desaparecer. É fazer desaparecer. Então, o fogo não se apaga até consumir os palácios de Jerusalém. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, quando a obra da destruição estiver completa, pois bem, aí o fogo apaga-se, como é natural. Reparem, uma fogueira não dura para sempre. Se não se puser mais lenha, o que é que acontece? O fogo acaba por se extinguir. E quando se extingue, o que é que lá sobra? O que é que sobra? Sobram cinzas. Conseguem fazer arder cinzas? Não, não se consegue. Porquê? Porque tudo o que está nas cinzas é matéria que não arde mais. Portanto, tudo o que havia para arder, tudo o que era combustível, pois bem,
foi ardido, foi consumido pelo fogo, ok? É isto que quer dizer fogo inextinguível. Não se extingue enquanto houver matéria orgânica ou Muito matéria para bem. consumir. É isso Ok? mesmo, correto. Muito bem. Irmão, deixa-o continuar com esta exposição. Então, nós temos outro texto bíblico no livro de Judas, no Novo Testamento, no versículo 7, só tem um capítulo, e este versículo fala de Sodoma e Gomorra. Isso. E o versículo 7 diz que Sodoma e Gomorra foram postos para exemplo do fogo eterno, Fogo ou do eterno. fogo inextinguível, o fogo que não se apaga, não é? Ora, a pergunta que nós fazemos é, então, se Sodoma e Gomorra foram postos para exemplo do fogo eterno, do fogo inextinguível, será que Sodoma e Gomorra ainda estão hoje a arder? Não, não estão. Sodoma e Gomorra desapareceram. Lá está. O que aconteceu com Jerusalém, com os palácios de Jerusalém, que o fogo não se apagou, não se apagará, Deus disse, eu acenderei um fogo que não se apagará, mas não se apagou até consumir os palácios. Em Sodoma e Gomorra aconteceu exatamente a mesma coisa. Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno que não se apagou enquanto Sodoma e Gomorra não foram destruídos. Exatamente. Então, este é o sentido do fogo eterno, ou do fogo inextinguível. Só se extingue-se quando não houver mais matéria para o fogo consumir. Muito bem. Portanto, o fogo já se apagou há muito em Sodoma e Gomorra. Ele não está a arder ainda hoje lá em Sodoma e Gomorra. Agora, é interessante, irmão, se me permite, Com certeza, irmão, à vontade. sobre a destruição que foi operada e que está registada em Gênesis 19, de Sodoma e Gomorra, e eu vou começar precisamente por ler esse texto de Gênesis 19, onde nos é dito que Deus enviou, portanto, fogo e enxofre, portanto, Gênesis capítulo 19 e versículo 24 diz: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E o que é que aconteceu como resultado deste fogo e enxofre? Versículo 25: E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E no versículo 28 diz, nós normalmente falamos das cidades de Sodoma e Gomorra, mas como diz o texto de Judas, no versículo 7, que o irmão acabou de mencionar, não foram apenas duas cidades, foram mais. Porque ali no versículo 7 diz assim: Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Houve mais cidades. Normalmente crê-se que foram 5 cidades que foram destruídas, portanto, com esta destruição. E então, voltando a Gênesis capítulo 19, diz assim, no versículo 28, E olhou para Sodoma e Gomorra, isto Abraão, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia, com o fumo, como o fumo de uma fornalha, o fumo. E há bocadinho nós dissemos que aqueles que serão destruídos desfazer-se-ão em fumo. Pois bem, também estas cidades se desfizeram em fumo. Versículo 29, E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abrão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Derribando. São usados aqui dois verbos muito importantes, o verbo destruir e o verbo derribar. Isso. Ou seja, que significa, portanto, que não ficou lá nada. Okay? Aliás, sabe-se que estas cidades estavam numa zona que é hoje conhecida como a zona do Mar Morto. Okay? Já lá estive pessoalmente, portanto é uma zona totalmente desértica. Okay? As cidades, aliás, são consideradas como estando debaixo de parte das águas do Mar Morto. Exato. E agora, como é que era essa zona? Pois bem, era uma zona, portanto, muito bonita. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 13, nós lemos o seguinte, Gênesis, capítulo 13, lemos o seguinte. Era como o jardim do Senhor. Exatamente. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. E esta expressão jardim do Senhor faz lembrar o Éden. Isso. Então quer dizer que aquela zona era tão linda, tão linda, tão linda, que fazia recordar o Éden. E luxuriante, com muita vegetação. Era uma floresta, era um bosque, era... Exatamente. Diz assim, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então, como é que era esta terra antes de ter sido destruída pelo Senhor? Era uma terra lindíssima, luxuriante, como o jardim do Senhor. E como é que ela ficou depois da destruição? Num autêntico deserto. Ou seja, foi tudo destruído. Okay? Portanto, cá está o que o fogo eterno, mencionado em Judas 7, fez com as cidades da campina. Ou seja, destruiu tudo, incluindo a vida animal, a vida humana, a vida vegetal, tudo.
ficou tudo destruído, ok? E mais, há um outro texto que está, portanto, em 2 de Pedro, no capítulo 2, e este texto fala também da destruição, portanto, dessas cidades. Então, 2 de Pedro, capítulo 2 e versículo 6 diz assim: e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza. Pois. Reduzindo-as a cinza. Então, repare, eu pergunto, mais uma vez, se foram reduzidas a cinza, que fogo é que consegue queimar cinzas? Não há nenhum fogo que queime cinzas, porque as cinzas é exatamente o resultado de tudo aquilo que foi queimado por um fogo. Certo? Isso. E agora repare o que é que diz ainda o versículo. E pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, o fogo que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra é um exemplo do fogo que há de destruir os ímpios, aqueles que vivem impiamente. Então, se o fogo lá destruiu as cidades no passado, destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades circunvizinhas até a reduzir a pó, o que é que vai acontecer com o fogo que destruirá aqueles que vivem impiamente? Vai destruí-los de tal maneira até o reduzir a pó. Estão a ver a comparação? E este é o fogo eterno, E este é que é o tal fogo eterno. Mas, ainda há um texto no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, e no versículo 6, que diz assim: porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como no momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Quanto tempo demorou então a destruição destas cidades da Campina, das cidades de Sodoma e Gomorra e de outras cidades circunvizinhas? Como no momento. Como é que será a destruição dos ímpios? Pois bem, recordo mais uma vez como é que será. Então, reparem, Malaquias 4.3, que já lemos, vou só recordar, diz lá que serão reduzidos a quê? A cinzas. Eu vou ler mais uma vez esse texto, Malaquias 4.3. E pisareis os ímpios porquê? Isto não é dizer que serão pisados literalmente, não. Pisareis os ímpios porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Isso. Portanto, e mais, no livro de Salmos, no capítulo 37, Salmos 37, diz lá, portanto, 37... No versículo 38, é um texto que o irmão já leu, quanto aos transgressores serão a uma destruídos. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas como por um momento, e aqui diz que serão a uma destruídos, ou seja, é uma destruição relativamente rápida. E o versículo 20 diz que em fumo se desfarão. E em fumo se desfarão. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo, é, digamos assim, uma amostra, mas uma amostra significativa daquilo que ocorrerá com os que vivem impiamente, ou seja, com os ímpios. Serão destruídos num fogo? Sim, há um fogo. Há um fogo, a Bíblia fala do fogo. Esse fogo que destrói os ímpios é o fogo do inferno. Há um inferno. Só que a concepção popular de inferno é que foi distorcida. Ou seja, há elementos que são verdadeiros, portanto, há um fogo. Isso. Há um fogo que destrói os ímpios, sim, que os reduz a cinzas e que os faz desfazer em fumo, aliás, que é o que qualquer fogo faz, não é? Quando há uma incineração é isso que o fogo faz, portanto, há fumo que se liberta e o resultado final dessa queima são cinzas, portanto, é isso. E, portanto, esta destruição será uma destruição relativamente rápida. E quando eu digo relativamente rápida, não quer dizer que seja em minutos ou em horas, até pode ser mais tempo, mas, digamos, é relativamente rápido, ou seja, não demora muito tempo, ok? Não são os tais milhões de anos. Não são, muito nem longe os tais disso. Milhares de anos, nem os tais milhares ou milhões de anos. Nem acredito que demorará meses, quando muito poderá durar alguns dias, mas finalmente será tudo reduzido, portanto, a cinzas. Então, portanto, é este o sentido da palavra, portanto, eterno, nestes textos onde aparece a menção de fogo eterno. Mas, por exemplo, se tomarmos como exemplo... outra coisa muito interessante. Esta palavra eterno, que vem da palavra grega aionios, deriva do substantivo aion, que por vezes é traduzido por era, por idade, por século, ou outros termos, mas nunca por eternidade. Ou seja, é um tempo longo, mas não necessariamente eterno.
ok? Por exemplo, tomemos o exemplo de Mateus 12:31, em que Jesus, referindo-se ao pecado contra o Espírito Santo, declarou: se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, e aqui a palavra século é a tal palavra haion, nem no futuro. Note-se, porém, que na linguagem corrente, quando se fala de um fogo inextinguível que destruiu uma floresta ou um edifício, o fogo deixou de existir após a sua ação destruidora, portanto, conforme referimos. No caso de uma doença prolongada, o tormento sofrido pelo enfermo cessou com a sua morte. Assim também o fogo eterno e o tormento eterno sofridos pelos ímpios cessarão com a sua morte eterna, ou seja, com a exclusão eterna dos que rejeitaram obedecer aos princípios do governo de Deus e ao Evangelho do glorioso plano da salvação. Portanto, quando nós comparamos, portanto, os textos bíblicos, nós vemos, portanto, que realmente a única interpretação plausível, coerente, que faz com que os termos bíblicos não se contradigam uns aos outros, é esta interpretação. Mais, um último texto para mostrar, portanto, que a expressão eterno, que às vezes também é traduzida por para sempre, aparece, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, e aqui aparece aqui um facto curioso aqui. Por exemplo, diz aqui em 1 Samuel 1:22, porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, isto falando de Samuel, que foi um grande profeta na nação de Israel, então o levarei, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Para sempre. Será que este para sempre significa por toda a eternidade? Não, porque mais à frente, neste mesmo capítulo 1 de 1 de Samuel, no versículo 28, diz: pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Ora bem, pois aí ao está Senhor a foi pedido. definição de sempre. Essa é a definição de sempre. Então, para sempre, mencionado no versículo 22, quer dizer todos os dias que viver, mencionado no versículo 28. Ou seja, vemos aqui a Bíblia a explicar-se ela própria. A Bíblia a dar definição aos seus próprios termos que usa. Isso. Portanto, para sempre é todos os dias que viver. De modo que, por vezes, quando esta expressão para sempre surge, é enquanto a pessoa existir, enquanto houver vida nela. Isso. Quando acabar a vida, acabou. Pronto. Correto. Muito bem, irmão. Vamos entrar agora na análise da parábola Aliás, do há rico. um outro exemplo até. Há um outro Diga, exemplo irmão. quando um escravo, quando chegava o ano da libertação Isso. dos escravos em Israel, não é? Se o escravo gostasse do seu senhor e quisesse ficar com o seu senhor e não quisesse a libertação, ele, portanto, era declarado como ficando a servir o seu senhor para sempre. Para sempre. Este para sempre, Para sempre, ou seja, até à sua morte. até à sua morte, obviamente. Mas está lá, para sempre. Para sempre, exatamente. É sim, senhor. Muito bem. Muito bem, irmão. Vamos passar então à quinta parte da nossa explanação e vamos fazer aqui uma análise à parábola do rico e de Lázaro. Ora, irmão, já falei muito, deixo fazer esta... A parábola do rico e do Lázaro encontra-se em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, entre os versículos 19 a 31. Não sei se deverei ler isto, se não, eu penso que... Penso que seria útil, sim, ler... Então vamos lá, vamos ler. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente maus, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar do tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse-lhes: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.
Portanto, este é o conteúdo, É com o alguma conteúdo da parábola. abreviação, portanto, algumas palavras, algum versículo, mas este é o conteúdo da parábola. Então, esta parábola é usada para mostrar que realmente após a morte existe o fogo do tormento e são atormentados na chama e que uns sofrem e outros não, etc. Ora, qual é a explicação para isto? Isto é uma parábola e as parábolas não podem ser interpretadas literalmente. Ora, nem mais. E aqui é que está, portanto, a explicação da questão. Parábolas são parábolas, nada mais. E Porque se não for uma parábola, se não for uma temos aqui parábola, nós alguns problemas sérios. temos aqui, temos aqui alguns problemas sérios, não é? Por exemplo, será que as almas, quando o corpo morre, a pessoa vai lá para o Hades, não é? E estão a sofrer lá no purgatório ou no inferno? Ou será que as almas têm línguas e têm dedos? Porque ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, diz a Lázaro para molhar na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua. Então será que as almas lá no purgatório e no inferno têm dedos e têm língua? Pois. E será que existe água para a pessoa, o dedo vai ser molhado na água? Então, e depois o braço era tão comprido, que depois podia-se esticar para chegar lá ao lado onde estavam as pessoas boas e pôr o dedo molhado na língua daquele que estava a sofrer lá no purgatório ou no inferno. Mas Isto não faz sentido. não é suposto, portanto, isto na concepção popular, de que a alma é uma entidade imaterial. Imaterial. Ou seja, não tem matéria. Não Então, tem se não tem matéria. matéria, não pode ter língua. E Não aqui pode ter diz que tem dedos. língua. Tem língua e tem dedos. Não E pode ter aqui, língua nem pode ter dedos. portanto, o mendigo que está no céu, não é? Portanto, tem também dedo, mas se ele está no céu, também é só a alma, não é? Até pelo menos à Pois, ressurreição, não é? exatamente. Exatamente. Como dizem. E ele também então não teria não teria o dedo, não é? Portanto, há aqui e depois. Nem o Lázaro, nem o rico tinha língua, nem Nem o o Lázaro Lázaro tinha tinha dedo, dedo. exatamente. Estando em sítios diferentes, não é? Exatamente. E depois há aqui outros problemas. Reparem, diz assim o versículo 22: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Bom, o seio quer dizer o colo, não é? E Paulo eu de pergunto, Abraão. então todos aqueles que morrem no Senhor vão para o seio literal de Abraão? Bom, Abraão tinha que ter É um. preciso ter um colo muito grande para albergar milhares e milhares de pessoas. Ou seja, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, é absolutamente ridículo e patético, portanto, interpretar isto literalmente. Mas E há uma outro linha problema. direta entre o céu e o inferno, que aqui não é mais. Que isto é Há uma terrível. linha de comunicação Direta, direta, é uma linha direta, é uma linha uma linha telefónica. telefónica direta entre o céu e o Aliás, não é inferno. só telefónica, é uma linha de vídeo, porque se podem ver uns aos outros, não Podem-se é? ver, quer dizer, então quer dizer que o inferno é mesmo ali ao lado do céu, quer dizer, É é ali, só ó. espreitar um muro para o outro lado e ver-se o inferno. Pois, E, podem-se ver, podem-se ouvir, podem-se falar uns com os E outros. se assim é, vamos então imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar então que o céu e o inferno, isto se interpretarmos, atenção, se interpretarmos esta parábola de forma literal, Conforme o ensino então católico temos que romano, pôr o não é? céu e o inferno ao lado um do outro, não é? Porque para Isso. haver a comunicação, não é? Eu falei da linha direta, mas isto não é a linha direta, isto é a comunicação verbal, não é? De um lado, É comunicação verbal, é não isso é? mesmo. E, portanto, para haver esta comunicação verbal, sem linha telefónica, tem que haver, portanto, os dois locais têm de estar perto um do outro. Se estão perto um do outro, Aliás, ele diz que viu ao ao longe, longe, portanto, quer dizer que ok. estão ao alcance da vista, não É é? ao longe, mas é ao alcance da vista, exatamente. Portanto, tem que ser relativamente perto, não é? Então reparem bem, se estão relativamente perto o céu e o inferno, então reparem como é que se sentirão aqueles que estão no céu vendo os que estão no inferno a sofrer. E vamos imaginar a seguinte situação. Você que nos Pois. está a ouvir, vamos imaginar que um dia estará no céu, neste céu. Vamos agora, digamos, mergulhar nesta narrativa, nesta parábola, como se ela fosse literal, que é para percebermos como vamos chegar a um absurdo, não é? Como já se aperceberam disso. Mas vamos ver ainda outros absurdos. Então, repare, imagine que você iria para o céu e um familiar seu, o Filho. seu pai, a sua mãe, um filho, uma filha, estava lá no inferno. Você
teria prazer em estar no céu ao saber e ao ver ao longe que o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe estava a sofrer? Que tipo de céu seria esse para si? Ou vice-versa. Ou vice-versa, O exatamente. filho no céu e a mãe no inferno. Exatamente. Acha que isso seria um céu agradável? Não, eu diria que esse céu seria tão inferno quanto o inferno onde estariam a sofrer, não é? Pois, é isso, Porque é lá no verdade. inferno estariam a sofrer, digamos, fisicamente. No céu estariam a sofrer psicologicamente e emocionalmente. Portanto, Pois. isto é um absurdo tão grande, tão grande, tão grande, se interpretamos a parábola literalmente, que não faz sentido absolutamente nenhum. Então, Nem sequer fisicamente é, porque o corpo fica desfeito na sepultura. Seria a alma ou o espírito. tem que ser a alma, porque exatamente o corpo, se o corpo fica na sepultura, portanto, aqui tinha que ser a alma, não é? E a alma, repito, é supostamente imortal e imaterial, não é? Mas na parábola parece que é o corpo, não é? Porque fala em língua, fala em dedo. Exatamente. Então, o que é que nós podemos então concluir daqui? Bom, o que nós podemos concluir é que este texto não pode ser interpretado à letra, ok? E com razão, pois não se trata de uma narrativa histórica, mas apenas de uma ilustração. Uma ilustração, exatamente. As narrativas, essas sim, devem ser interpretadas literalmente. Quando é uma narrativa histórica, por exemplo, como é a narrativa da criação no início da Bíblia, no início do livro de Gênesis, é uma narrativa histórica. Então, devemos interpretar esse texto do livro de Gênesis 1 e 2 como sendo uma narrativa literal? Com certeza, porque é uma narrativa histórica. A narrativa do dilúvio é uma narrativa histórica? É, então deve ser interpretada literalmente? Deve. Agora, quando nós chegamos a ilustrações, e nas ilustrações nós podemos ter, há três tipos de ilustrações, são as parábolas, as fábulas e os chamados apólogos. Apólogo, já agora eu tenho essa definição que fui ver ao dicionário. Já agora, por falar em apólogo, vou mostrar-vos um exemplo de um apólogo, que vem no livro de Josué, ok? O livro de Josué, no capítulo, aliás, Juízes, peço desculpa, Juízes, está ao lado de Josué. No livro de Juízes, no capítulo 9 e nos versículos 7 a 15, aqui na minha Bíblia aparece um subtítulo que é a parábola de Jotam, mas na realidade isto não é mais do que uma parábola, portanto é o tal apólogo, não é? Em que as árvores aqui se juntam para ungir um rei, entre elas. Então as árvores vão falar à oliveira, e depois as árvores vão falar à figueira, e depois as árvores vão falar à videira, e finalmente as árvores vão falar ao espinheiro. Pergunto, as árvores falam umas às outras? Claro que não. Então, estamos na presença de um texto literal? Não, é óbvio. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, estamos na presença, como diz aqui, de uma parábola, que é uma ilustração também chamada, tecnicamente, o termo técnico correto é, portanto, apólogo. Nas fábulas, os animais falam. Quem não conhece aquela fábula, por exemplo, na escola primária todos nós aprendemos fábulas, ainda hoje lemos sobre fábulas. A fábula, por exemplo, da raposa e da cegonha, não é? A raposa convidou a cegonha para vir à casa dela, não é? E depois o que é que fez? Pôs umas papas, uma comida num prato, digamos, plano, e ela acabou por lamber tudo e comeu tudo e não deixou quase nada para a cegonha. Depois a cegonha fez o mesmo, convidou a raposa para ir à casa dela e então pôs as papas dentro de um recipiente alto em que só o bico dela podia entrar lá dentro e a raposa não pôde comer nada. Será que esta história é verídica? É real? Deve ser interpretada literalmente? É óbvio que não. Então, qual é o propósito de uma ilustração? O propósito de uma ilustração é transmitir uma lição moral. Qual é a lição moral que retiramos, por exemplo, desta fábula que acabei de contar? A lição moral é: não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti. Cá está a lição moral. Agora, será que quem lê a fábula vai acreditar na literalidade da fábula? É óbvio que não, não é? A menos que seja uma pessoa, desculpem, deficiente mental. Pois bem, as parábolas que Jesus ensinou também não devem ser interpretadas literalmente. Isso. Então, qual é o objetivo das parábolas? Muito simples. O objetivo das parábolas é ensinar lições morais e espirituais importantes. E o que é que Jesus queria aqui ensinar com esta parábola? Muito simples. Ele não queria aqui, certamente, portanto, falar sobre, ou dar uma lição sobre o estado consciente ou inconsciente dos mortos,
Aliás, da própria parábola se deduz que só pela ressurreição há a possibilidade de sobrevivência após a morte. É o que diz mesmo no final da parábola, no versículo 31. O que ele desejou ensinar aos fariseus que eram avarentos, que vem mencionados um pouco atrás no versículo 14, é que na vida futura há um destino diferente de acordo com a atitude que cada um tenha tomado na terra perante Deus e os bens deste mundo. Ou seja, de acordo com a forma como eu... Ou seja, o que é que Jesus quis ensinar? Há dois destinos diferentes consoante as escolhas que eu fiz nesta vida. Ou seja, aquilo que eu faço nesta vida irá determinar o meu destino eterno. E o meu destino eterno não é só um. Pode ser um ou o outro. Há dois destinos eternos. Um destino eterno é a vida eterna, no céu com Deus, e depois, passado um período de 1000 anos, nesta terra novamente, que será recriada, feita de novo. E o outro destino é a morte eterna. O extermínio completo. Portanto, a extinção dessas pessoas, ok? Há um livro muito bom que comenta esta parábola e que explica bastantes coisas acerca desta parábola. O livro chama-se Parábolas de Jesus e a autora é Ellen White. E neste livro, comentando esta parábola, Ellen White diz o seguinte: na parábola do rico e do Lázaro, Cristo mostra que nesta vida os homens decidem o seu destino eterno. Ora, nem mais. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas se os homens desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna e não lhes será concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um abismo intransponível. Portanto, este é o objetivo que Cristo, o objetivo da parábola. Cristo queria ensinar isto às pessoas do seu tempo. Cristo mostra que se está aproximando o tempo em que a posição das duas classes será invertida. Os que, embora pobres nos bens deste mundo, confiam em Deus e são pacientes no sofrimento, um dia serão exaltados sobre os que agora ocupam as mais elevadas posições que o mundo pode dar, mas não submeteram a sua vida a Deus. Cristo desejava que os seus ouvintes compreendessem a impossibilidade do homem assegurar-se a salvação da alma depois da morte. Ora bem. É impossível assegurar a salvação. Ou seja, quando alguém morre, o seu destino eterno está irrevogavelmente decidido. Portanto, aquilo que nós vimos no episódio anterior, que as almas podem sair do purgatório com missas feitas pelos vivos, etc., e com donativos, com ofertas de dinheiro que podem sair do purgatório, isso tudo não é ensinado na Bíblia, e Cristo nesta parábola mostra que depois da morte não é possível alterar o destino da pessoa. Cristo mostra a completa falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade. Esta vida é o único tempo dado ao homem para preparar-se para a vida eterna. E surge agora uma pergunta. Então, mas se é assim, porquê é que Jesus inventou esta parábola? Não poderia ter inventado uma outra parábola? Porquê é que Jesus inventou esta parábola? Cristo, nesta parábola, ele aproximou-se do povo no próprio terreno deles. Isso. Porquê é que é o terreno deles? Porque a doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. Exatamente. E tal como dissemos, por influência da filosofia grega. Da filosofia grega que estava influenciando os judeus na época. Então, ou seja, Salvador, no tempo de Cristo, o judaísmo tinha sido influenciado pela filosofia grega. Exatamente. E havia muitos judeus a acreditar na ideia da imortalidade da alma. Muito bem, é isso mesmo. Ou seja, aquilo que aconteceu com o cristianismo séculos a seguir à morte dos apóstolos já tinha acontecido com o judaísmo. Exatamente. Ok? Por influência grega. A contaminação... Não há nada de novo debaixo do sol. Vai acontecer com o cristianismo aquilo que tinha acontecido com o judaísmo. Exatamente. O querubim caído, o anjo que foi expulso do céu, conseguiu fazer com o judaísmo isso e conseguiu fazer com o cristianismo isso. Então, a doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. E Jesus, que conhecia as ideias que eles tinham, compôs a parábola de modo a inculcar verdades importantes em lugar das opiniões que eles tinham erradas sobre a morte e a vida após a morte, o que acontecia após a morte. Ou seja, Jesus entra no terreno deles. Isso mesmo. Isso mesmo. Apresentou aos ouvintes um espelho em que se pudessem ver a sua verdadeira relação para com Deus e usou a opinião predominante na época para exprimir a ideia de que desejava todos ficassem imbuídos. Isto é, ele queria que todos entendessem que nenhum homem é apreciado pelas suas posses, tudo o que lhe pertence é dado, é emprestado por Deus, e o mau emprego destas dádivas nesta vida colocá-lo-á abaixo dos mais pobres e aflitos que amam a Deus e nele
confiam. E Cristo desejava que eles compreendessem que é impossível o homem assegurar a salvação da alma depois da morte. Depois da morte já não há mais hipótese de mudar Exatamente. o nosso destino eterno. Portanto, Cristo mostra Aliás, que não na há... própria parábola, no versículo 26, diz assim: além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, Isso. o que é que Jesus quis ensinar com isto? Aqueles que, portanto, estão destinados à vida eterna não se podem perder. E aqueles que estão destinados à morte eterna também não se podem salvar. Portanto, não há... Depois da morte, há um abismo e, portanto, não dá para passar de um lado para o outro. Como E esse ensina, abismo, infelizmente... que os separa é o caráter. Uns formaram um caráter para a vida eterna, outros formaram um caráter para a morte eterna. Ou seja, o caráter de uns não está pronto para a vida eterna, para a vida na nova terra. E outros prepararam o seu caráter para a vida na nova terra. Exatamente. O abismo é isto, é o caráter incorretamente formado. Pois. Então, não se pode formar o caráter após a morte. Acabou, Claro. as oportunidades acabaram. Então é isto. E tecnicamente falando, portanto, pode-se dizer que Cristo usou um arguendo. Um arguendo é uma técnica em que alguém está a argumentar com outra pessoa e parte do princípio que a outra pessoa está certa. Não está certa, mas parte do princípio, ou partindo do princípio que a outra pessoa está certa, ele arranja então um raciocínio, um argumento para fazer a outra pessoa compreender que está errada. Exatamente. Então, Jesus usou isto. Partiu do princípio que as ideias que existiam na época à sua volta estavam corretas e construiu esta parábola para lhes ensinar que após a morte não há maneira de alterar o destino da pessoa. E para mostrar que se as suas ideias estivessem corretas, iria-se chegar a uma conclusão que seria um absurdo. Portanto... Exatamente. E é isto, a explicação da parábola do rico e do Lázaro. Muito bem. Mas temos um argumento supremo, não é, irmão? Mas ainda antes de ir para esse argumento supremo, irmão, eu só queria acrescentar mais um detalhe aqui nesta parábola. Não deixa de ser curioso que este mendigo aqui mencionado no versículo 20 desta parábola tinha um nome. Não sabemos o nome do rico, mas sabemos o nome do pobre, do mendigo. E o nome desse mendigo é Lázaro. E, curiosamente também, no final desta parábola, portanto, nos é dito aqui, portanto, este mendigo, portanto, ou melhor, o Lázaro terá dito, portanto, a Abraão: olha, rogo-te, pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Era a Bíblia, que eles tinham na altura, não é? Ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, por outras palavras, se não ouvem a palavra de Deus, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porquê? Isso diz muito. Diga, irmão, diga. Porquê? Porque mais tarde, depois de Jesus ter ensinado esta parábola, ele próprio, Jesus, vai ressuscitar um homem de nome Lázaro. Ok? E ao ressuscitar Lázaro, ele provocou uma comoção, digamos assim. E o que é que aconteceu depois da ressurreição de Lázaro? Vamos ler em João, no capítulo 11, ok? E diz que alguns fariseus que assistiram, portanto, a essa ressurreição que Jesus fez, diz o versículo 46 de João 11, mas alguns foram ter com os fariseus, aliás, algumas pessoas que assistiram à ressurreição é que foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pareça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. E agora repare o que diz o versículo 53, João 11, 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos.
Pois. E estava próxima à Páscoa dos judeus e finalmente só na Páscoa é que Jesus se manifestou novamente. Agora reparem, o que é que acontece? Mais à frente, nós vemos que vão querer matar o próprio Lázaro porque ele era o testemunho vivo, digamos assim, do poder de Jesus e de que Jesus não poderia ser um homem qualquer. E se não era um homem qualquer, teria que ser Deus. Onde é que nós encontramos isso? Em João, no capítulo 12 e nos versículos 9 e 10, lemos o seguinte: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Lázaro, o mesmo nome lá do mendigo, da parábola, do rico e de Lázaro, e aqui diz, para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Será que a ressurreição de Lázaro foi suficiente para os fazer convencer? Não foi. Porquê? Porque no versículo seguinte, no versículo 10, diz assim, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Para matar também a Lázaro. Porquê? Versículo 11, porque muitos dos judeus, por causa dele de Lázaro, iam e criam em Jesus. Então cumpriu-se aquilo que está no versículo 31 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Exatamente. Em que Jesus diz, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso aconteceu e eles não acreditaram. Através dessa parábola, Jesus fez como que uma previsão do que estava para acontecer. E o que estava para acontecer é que os líderes eclesiásticos do judaísmo eram tão empedernidos na sua incredulidade que mesmo com a morte que Jesus fez a um homem que já estava sepultado há 4 dias, que tinha morrido há 4 dias e estava sepultado, mesmo assim, com essa evidência clara que entrava pelos olhos dentro de que não pode ser uma pessoa normal, um ser humano normal que faz uma obra dessas, trazer alguém que está morto de novo à vida. Isso. Mesmo com essa evidência, aquelas mentes entorpecidas pelo pecado, pela incredulidade, não reconheceram em Jesus. Então, queriam matar a prova, queriam eliminar a prova. Eliminar a prova, exatamente. Qual era a prova? Era o próprio Lázaro. Então reparem o que é que ia no coração desta gente. Era um ódio, um puro ódio. Ódio pela verdade, ódio por Jesus, ódio por aquilo a quem Jesus tinha feito bem. Eles deveriam estar todos contentes, todos satisfeitos. Deus tinha trazido um homem da morte à vida, tinha alegrado uma família, as irmãs, que tinham de novo o seu irmão. Mas esta gente estava tão cega pelo ódio mesmo a Jesus, que quiseram eliminar a prova. Isto é o que ainda a gente maldosa dos nossos dias faz. Quando são expostos, quando a verdade entra pelos olhos dentro com provas inequívocas, mesmo assim não querem ceder à convicção da verdade e tentam eliminar as provas e tentam eliminar aqueles que dão testemunho da verdade, tentam eliminar as testemunhas da verdade. Isto é o que ainda hoje acontece, tal como aconteceu nos dias de Jesus. Isto é o expoente máximo da maldade que existe no coração humano e que é alimentado por Satanás, que é homicida, como Jesus lhe chamou. Isto é o que acontece ainda nos nossos dias. E aconteceu, Jesus foi vítima disto. E muitos discípulos de Jesus foram vítimas desta maldade ao longo dos séculos e continuam a ser hoje. É uma maldade terrível. Não se aceita a verdade, não se aceitam os argumentos indestrutíveis da verdade, mas procura-se distorcer a verdade, procura-se eliminar as evidências da verdade, porque se é mau. Era o que eram estes dirigentes eclesiásticos. Amigos, isto é o que esta parábola ensina, amigos. É o que esta parábola ensina, sobretudo. Vimos outras lições que a parábola ensina, mas esta para mim, é a principal lição de todas. Pois é. Sabem, ainda poderíamos encontrar realmente um outro pensamento interessante nesta parábola. Reparem que a única maneira de um morto comunicar com um vivo é pela ressurreição. Isso. Porque ele no versículo 30, o rico no versículo 30 diz: se alguém dentre os mortos for ter com eles, com os meus familiares, eles arrepender-se-ão e não vão já não vêm para o sítio onde eu estou a sofrer aqui no E no versículo 31, Jesus diz: tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ok, Cristo aqui está a ensinar
que só é possível haver uma comunicação entre um morto e um vivo se o morto ressuscitar. Exatamente. Não é vir a alma, não é vir o espírito fazer uma aparição lá no quarto à noite Isso. e a pessoa ver aquela aparição. Não, não. A única maneira de um morto comunicar com o vivo é pela ressurreição. Está aqui Exatamente. no verso 31 do capítulo 16. Portanto, vemos aqui mais uma vez que isto é uma parábola, é uma ilustração, não é portanto, uma exatidão. Não é uma narrativa Não é uma histórica. narrativa, exatamente. Histórica ou mesmo descritiva. É uma ilustração, não é? Exatamente. Só pela ressurreição é que o morto pode comunicar com o Muito vivo. bem. Ele não Ok. tem consciência. Penso que este assunto ficou esclarecido. Vamos então ao ponto seguinte, que é o tal argumento argumento supremo. supremo. Qual é o argumento supremo? Pois bem, não sei se o irmão quer... À vontade. Ok. Faça favor, irmão. Então, este argumento supremo é o argumento que nós encontramos no próprio Senhor Jesus Cristo. Ora bem, Jesus morreu em favor de quem? Em favor da raça humana que tinha caído em pecado. Nós lemos em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, Paulo ali diz uma enormíssima verdade, e essa verdade é o seguinte, portanto, Romanos, capítulo 6 e versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, e atenção, morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Cá está, os dois destinos, ok? Os dois destinos, um posto em contraponto ao outro. A vida eterna por um lado e a morte, subentendida a morte eterna, por outro. Ora bem, quando Jesus morre na cruz, ele morre a morte que nós merecíamos morrer. E esta morte que nós merecíamos morrer é a morte eterna. Então podemos dizer que Jesus provou a morte eterna, atenção, morte eterna, por nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Agora, essa morte eterna, essa angústia que Jesus sofreu de se sentir completamente abandonado pelo Pai, daí ele ter dito, meu Deus, por que me abandonaste? E reparem, embora nós tenhamos evidências, por exemplo, no Evangelho de João, de que Jesus sabia que o Pai não iria abandonar, eu posso ler esse texto que está em João no capítulo 16. Atenção, eu quero fazer aqui o seguinte raciocínio. Em João, no capítulo 16, nós lemos o seguinte, no versículo 32. Eis que chega a hora, isto foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte. E me deixareis só. Ou seja, eu ficarei só, atenção, em termos de companhia humana. Porquê que eu digo isto? Porque logo a seguir Jesus acrescentou, mas não estou só, e não estou só porquê? Porque o Pai está comigo. Então Jesus faz uma predição de que o Pai estaria com ele. Então como é que nós podemos conciliar esta predição de Jesus com o facto de que Jesus disse, e isso está em Mateus capítulo 22, não é? Logo no versículo 1, Mateus 22, versículo 1, como é que nós podemos, repito, conciliar esta predição de Jesus, perdão, não é 22, eu peço desculpa, é Mateus 26, creio. Sim, 26... portanto, 27, perdão, a 27:46. Portanto, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então eu pergunto novamente, como é que nós podemos conciliar a previsão que Jesus fez e que está lá em João no capítulo 16 e que eu acabei de ler, de que o Pai estaria com ele, portanto João 16:32, com esta de Mateus 27:46, em que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? É muito simples conciliar estas duas afirmações de Jesus. Jesus sabia que o Pai não o deixaria só, mas Jesus, apesar de saber na sua mente que o Pai não o tinha deixado só, que estava com ele, Jesus não sentiu a presença do Pai. Quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste, não é? Jesus estava a dizer uma verdade, Jesus não estava a mentir. Ou seja, Jesus estava a exprimir aquilo que sentia, e aquilo que ele sentia é que o Pai não estava ali com ele. Mas lá no fundo da sua mente, ele pela fé sabia que o Pai estava com ele e não o tinha deixado só. Consegue entender aqui a tensão? Portanto, reparem como é que vou dar uma pequenina analogia,
enfim, não será talvez a melhor, mas talvez ajudará para compreender. Vamos imaginar que alguém está num sítio onde existe um cerrado nevoeiro. E nós sabemos que a poucos metros de nós está outra pessoa. Eu sei que a pessoa está lá, mas eu não a vejo. Pois. Eu não a vejo, mas eu sei que ela está lá. Porquê? Porque eu saí perto dela, ou ela me garantiu que estaria lá, não importa. Eu sei que a pessoa está lá, mas eu não a vejo. Não a vejo porquê? Porque há um cerrado nevoeiro que cria uma barreira entre mim e ela. Eu não a vejo, mas eu sei que ela está lá. Então foi o que aconteceu com Jesus na cruz. Jesus sabia que o Pai não o iria deixar só, mas ele não sentiu a presença do Pai. É isso mesmo, exatamente, isso não mesmo. sentiu a presença do Pai, ok? Então, Muito bem. agora, isto para dizer o quê? Jesus, ao não sentir a ligação com o Pai, ele viveu a experiência que os ímpios irão viver quando estiverem para sofrer ou antes de viver a segunda morte. Okay? Quando estiverem para ser condenados ao fogo, quando estiverem a arder no fogo, eles sentirão essa dor, essa angústia da separação de Deus. Jesus viveu. Mas agora atenção, essa angústia que Jesus viveu, essa morte eterna que Jesus sofreu, foi eterna na sua duração ou eterna naquilo que fez Jesus, que Jesus sentiu, que Jesus sofreu? E aqui é que está o raciocínio interessante. Exatamente. Ou seja, aquilo que Jesus, o castigo que Jesus sofreu sobre ele foi um castigo temporário. Da mesma forma, temos até aqui em Jesus o exemplo supremo de que o castigo que os ímpios irão sofrer não será um castigo eterno na sua duração, mas um castigo temporário. Este é o argumento supremo. Repito, o argumento supremo é: Deus sofreu o castigo eterno por aqueles que ele salvará. Okay? Porque aceitaram a ele como seu Salvador. Então, ele sofreu a pena por nós. Eu estou a pôr, quando estou a dizer nós, estou a identificar-me com aqueles que serão salvos. Não estou a dizer que serei, enfim, eu quero ser, mas, enfim, não estou a afirmar perentoriamente que eu serei salvo. Poderei perder, mas sofreu por todos, mas ele sofreu por todos, mesmo aqueles que não aceitam o Evangelho e que não querem ser salvos. Mas, portanto, Jesus sofreu o castigo por todos, exatamente. E particularmente por aqueles que o aceitaram e virão ainda a aceitar como Salvador. Então, Jesus sofreu um castigo, mas não foi um castigo eterno na sua duração, foi um castigo temporário. Então, o castigo que Jesus sofreu em favor daqueles que serão redimidos é o exemplo supremo, portanto, do castigo que aqueles que não aceitaram Jesus irão sofrer. Ou seja, é um castigo que não é eterno na sua duração, mas é um castigo temporário. Ok? Está claro este argumento supremo? Muito bem, e mais uma vez, irmão, vamos ver aqui o que já vimos para outras doutrinas erróneas do passado. Como é que estas ideias entraram dentro do cristianismo? Exatamente. Como é que elas entraram cá dentro? Pois bem, já dissemos e temos vindo a dizer ao longo destes programas, é através de uma tradição extra-bíblica, ou seja, que vai para além da Bíblia, para fora da Bíblia. Irmão, deixo-o agora aqui falar. Então, fora da Bíblia, fora do judaísmo, fora do cristianismo, existiam filósofos, existia o ensinamento de que a alma existia conscientemente após a morte. E foi esses ensinos, essas ideias que entraram no judaísmo e que depois entraram no cristianismo. Quem é que tinha estas ideias? Platão, por exemplo. Quem é que tinha estas ideias? Era Platão, perdão. Platão tinha estas ideias e Aristóteles. Estas ideias entraram dentro do cristianismo. Por exemplo, Plutão era o deus dos infernos, não é? Era o deus dos infernos. E o poeta Virgílio, no canto 6 da sua Eneida, ele também faz referência ao herói Enéas que desceu aos infernos. Peço desculpa de interromper, é só para não fazerem confusão. Há aqui dois nomes iguais, Platão e Plutão. Platão é o nome do filósofo grego. Que ensinava estas coisas, que ensinava isto. Plutão é o nome do deus grego dos infernos. Exatamente. Okay. Portanto, vejam que no mundo pagão existia a ideia de que o inferno tinha um deus, não é? Exatamente. Que governava quem lá ia parar. Então esse deus é que... O verdadeiro deus do inferno é Satanás. Esse é que é o deus do inferno. No fundo, este Plutão é Satanás, no fundo, porque ele é que controla exatamente quem vai lá parar. Se não se apegar a Cristo como seu Redentor, não é salvo. Então, os primeiros cristãos, como nós sabemos pela história,
e pelo exame do Novo Testamento, os primeiros cristãos mantinham-se fiéis à doutrina bíblica de que depois da morte a vida consciente só é possível por meio da ressurreição, e o próprio Jesus diz na parábola do rico e do Lázaro que, portanto, que não adiantava mesmo que um dos mortos ressuscitasse. O próprio Cristo está a dar a dica que só é possível pela ressurreição um morto sair do estado de morto para comunicar com o vivo. Então os primeiros cristãos acreditavam que depois da morte não há vida consciente e que só é possível essa vida consciente através de uma ressurreição. Justino, por exemplo, que é um dos pais da Igreja, portanto, um dos teólogos... Ou escritores eclesiásticos também, como nós preferimos um escritor eclesiástico, ou um teólogo, ou um pai da Igreja, que surgiu logo imediatamente à morte do último apóstolo. O último apóstolo a morrer, portanto, foi João, não é? E logo após a morte de João, temos aqui este teólogo da Igreja Cristã chamado Justino, que também escreveu um livro... às vezes como Justino o Mártir. Justino Mártir, ou o Justino a Testemunha, ou Justino Mártir. Então, este Justino escreveu um livro chamado O Diálogo com Trifon, e no capítulo 80 ele escreve assim, agora prestem atenção, e nós estamos aqui no século II. Exato, no século porque II, Justino viveu entre os anos 106 e 165. Portanto, vejam que entre o ano 106 e 165, mais ou menos nesta época, no ano 150, 50 anos após a morte do apóstolo João, que foi o último, nós encontramos esta ideia ainda bem firme no cristianismo no século II. Então ele diz assim no seu livro Diálogo com Trifon: se vos encontrardes com alguns que se chamam cristãos, mas não admitem esta verdade, qual verdade? Que na morte não há consciência na alma do espírito, ou seja, o que for, e que se aventuram a blasfemar do Deus de Abraão e do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, que dizem que não há nenhuma ressurreição dos mortos e que as almas, quando morrem, são levadas para o céu, não imagineis que eles são cristãos. Portanto, ele está mesmo a dizer, quem imagina que a alma, quando morre, é levada para o céu e que não há ressurreição dos mortos e que a alma continua consciente, estes indivíduos não são cristãos. Então, portanto, à luz da definição que este pai da Igreja deu, Justino, os católicos romanos e os protestantes hoje não são cristãos. Pois não. Atenção, eu estou a dizer isto da definição que este homem dá. Não estou a dizer que é, só estou a dizer que, de acordo com esta definição que ele deu nesta... Exatamente. E Justino Mártir é um teólogo muito aceito, tanto no catolicismo como no protestantismo. E já agora, esta afirmação dele, portanto, vem numa coleção de livros que é chamada Biblioteca de Autores Cristianos. Portanto, foi publicada em Madrid pela Editorial Católica, portanto isto é uma editora católica, lá Editorial Católica, São Mateus e Núria, e portanto isto vem no volume 116, na página 446. Dessa obra, que faz referência ao tal livro escrito por Justino, cujo onde vem esta referência livro... de Justino, portanto vem aqui, portanto na Biblioteca de Autores Cristianos, volume 116, página 446. Pronto. Isto é uma biblioteca com muitos volumes. Muitos volumes, e portanto neste Diálogo com Trifon, escrito por Justino, ele diz isto: não são cristãos aqueles que acreditam que a alma, quando morre, é levada para o céu. E no capítulo 100 deste mesmo livro, Diálogo com Trifon, ele diz assim: Deus destrói tanto a serpente como os anjos e os homens que são condenados com ela, mas opera a libertação da morte para os que se arrependem da sua iniquidade e creem nele. Portanto, para ele só há duas coisas: ou a morte ou a vida eterna, ou a morte eterna ou a vida eterna. E esta morte, portanto, ele diz aqui: Deus destrói tanto a serpente como os anjos e os homens são condenados com ela. Destrói, quer dizer, ele destrói. Aniquila. Portanto, não ficam eternamente a arder durante milhões de anos no tal chamado inferno. Porque se ficam eternamente a arder, então uma parte desses seres não parece, não é destruído. Continua a existir. Não parece. Aliás, no texto que é mais conhecido de todos os cristãos, que é o texto de João 3,16, não diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então estão aqui mais uma vez os dois destinos postos em contraponto um com o outro. Uma coisa é ter a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro é perecer. Perecer é o oposto de vida eterna. O oposto de vida eterna é morte eterna. Isso, exatamente. Perecer é deixar de existir. É deixar de existir, porque se as pessoas continuam no inferno indefinidamente, então não deixam de existir, continuam a existir, continuam a viver. De certo modo.
Estão a ver? Isso não faz sentido, é um absurdo. Não faz sentido. Agora, historicamente falando, e quem conhece a história, e quem estuda, e os teólogos também sabem isto, os teólogos protestantes e católicos, eles sabem isto. No século II e no século III, houve mais teólogos e pais da Igreja que tinham esta ideia, que ensinavam assim, não foi só Justino Isso. Mártir. Houve outros teólogos. Portanto, por exemplo, Tassiano, Viveu no Teófilo de século II, Antioquia, entre que 110 viveu e no século 172. II, entre 110 e 162, o Teófilo de Antioquia, não é? Por volta do Escreveu ano um 100. livro, um livro chamado Antologia no ano 169, portanto estamos no século Isso, II. muito bem. Ireneu, Entre os anos 130 e 202, isso. não é? Portanto, Teófilo de Antioquia, portanto, Tassiano e Justino defendiam e ensinavam que realmente a verdade cristã é esta: não há consciência na morte, não existe purgatório, não existe inferno, nem as pessoas vão para o céu quando morrem. Entretanto, vários fatores intervieram na introdução da crença na imortalidade da alma. Como é que isto se introduziu então no cristianismo, se nos primeiros 3 séculos eles mantinham a doutrina correta? Como é que as coisas aconteceram? Então, as coisas aconteceram da seguinte maneira. Portanto, há aqui vários fatores que são 5. O primeiro destes fatores, nós já vimos que o judaísmo começou a ficar contaminado com esta ideia. Porquê? Porque os judeus estiveram no exílio no passado, na época Em do primeiro Antigo lugar no Egito, não é? em primeiro lugar no Egito, na Caldeia, na Babilónia e na Pérsia. Pronto. E esse exílio nesses países pagãos fez com que eles absorvessem algumas ideias, algumas doutrinas que trouxeram depois, no regresso do exílio, trouxeram depois para a sua nação. Isto é o que aconteceu com o judaísmo. Com os judeus também, antes de Cristo vir à Terra, há 2000 anos atrás, havia a influência do neoplatonismo helenista. Portanto, é a filosofia de Platão, modificada, alterada, Sim. não é? Ali com umas mudanças, a filosofia de Platão, mas vindo da Grécia. Isto também exerceu forte influência sobre os intelectuais israelitas após as conquistas de Alexandre Magno. Estamos aqui, portanto, cerca de 2 séculos antes da primeira vinda de Jesus à Terra, não é? E depois, então, já na era cristã, como é que isto entrou na Igreja cristã? Na Igreja cristã, a maior parte dos crentes cristãos eram de origem grega e romana. Eles estavam habituados a estas ideias. E com o tempo, eles começaram a misturar as ideias pagãs que eles tinham, que tinham sido ensinados, até se converterem, começaram a misturar com o cristianismo verdadeiro. Então, outra explicação para a introdução destas ideias dentro do cristianismo era começou a existir na época um ensino chamado a gnose, o gnosticismo, gnose. A gnose é conhecimento, o gnosticismo eram aqueles que aderiam à gnose, portanto, e tinham esta filosofia, digamos, chamada gnosticismo. E o gnosticismo começou a ensinar de modo diferente daquilo que o Novo Testamento ensina, daquilo que os apóstolos ensinaram. Então, supostamente havia um conhecimento secreto que os apóstolos nunca tinham comunicado e que eles sabiam qual era esse conhecimento secreto. E então essas ideias começaram a sobrepor-se às ideias bíblicas ou misturaram-se com as ideias bíblicas, com os ensinos apostólicos. E a mistura da gnose, do gnosticismo com o Evangelho, com o ensino bíblico no primeiro século, no segundo e terceiro século, então deu origem a esta mistura da crença da consciência da alma ou do espírito após a morte. Um outro fator que contribuiu para a introdução desta filosofia da consciência da alma na morte é que nós sabemos que historicamente os cristãos eram perseguidos, mas havia períodos de acalmia, havia imperadores assim meio controlados pelo inimigo que perseguiam os cristãos, e depois vinha um outro imperador que decidia, portanto, não perseguir os cristãos. Havia períodos de acalmia, que às vezes duravam décadas, 30, 40, 50 anos, 60 anos. E nesses períodos de acalmia, os crentes mandavam os seus filhos às escolas públicas. E nas escolas públicas eles assimilavam muitas ideias que eram pagãs. Depois, como consequência, se não havia uma firme crença e se não estivessem verdadeiramente arraigados no ensino bíblico, aquilo começavam a misturar aquelas ideias pagãs que tinham vindo da filosofia grega. Como aliás ainda acontece hoje. Ainda acontece hoje, não é? Então, esses períodos de acalmia, os jovens eram mandados às escolas de Atenas e Alexandria e de outros centros culturais do Império Romano e, portanto,
as coisas começaram a misturar-se, as doutrinas. E, Agora, portanto, começamos a ver já no final do século II, um autor, já no final do século II, um autor, um cristão, um aliás, teólogo, é o primeiro que se tem consciência que terá escrito sobre a imortalidade da alma. Isto no fim do século II. no fim do Embora século II, o ensino não estivesse ainda, digamos, muito espalhado, generalizado, generalizado. exatamente. Mas aparece já um no final do século II e ele tem como nome, portanto, Atenágoras. Atenágoras. E ele fala da imortalidade da alma, já no Isso. fim do século II. Portanto, estamos aqui por volta do ano 180 e tal, 190 e tal, não é? 90 anos depois da morte do apóstolo João, já aparece aqui um. E lembram-se daquilo que o apóstolo Paulo disse? Ele disse, depois da minha morte surgirão lobos Isso mesmo. que penetrarão e que entre vós se levantarão pessoas que perverterão a doutrina. Portanto, isto começou-se a cumprir, portanto, aqui 80 anos já depois da morte dos apóstolos. Então, este fenómeno manifestou-se principalmente no norte da África, esta crença na imortalidade da alma, e temos aqui alguns teólogos nesta época que ensinavam isso. Tertuliano, Orígenes, Agostinho de Hipona portanto, É interessante Tertuliano, que todos eram do norte de África. Tertuliano era de todos eram do Cartago. norte de África. Cartago era uma cidade do norte de Do África. norte de Depois temos África, Orígenes de Alexandria, outra cidade do do norte de Egito, África, do Egito. E Agostinho de Hipona. Hipona, portanto, era uma cidade que fica na atual, se não estou, na atual, creio que é aqui na também não me recordo, Líbia, creio que é na atual Líbia, se não estou mas em erro. é norte da África. Exatamente. Então, estas datas, temos aqui Tertuliano, a data de 160 a 240, Orígenes de Alexandria, temos as datas de 185 ao ano 254, tudo depois de Cristo, Agostinho de Hipona, o ano 354 a 430 depois de Cristo. Tertuliano procurou provar que os tormentos dos perdidos são coiguais e coexistentes com a felicidade dos salvos. Ou seja, se os salvos são felizes durante 100 mil anos, os outros que estão no inferno também vão sofrer durante 100 mil anos. Ou seja, portanto, este Tertuliano já começou a ensinar que os E perdidos estão a quanto sofrer. maior é o sofrimento dos ímpios no inferno, maior é a felicidade dos justos no céu. Pois, exatamente. Agostinho, por exemplo, foi ele que começou a usar pela primeira vez a palavra purgatório. A palavra purgatório surge aqui com Agostinho. E estamos aqui, portanto, entre os anos 354 a 430. Ou Surge seja, a a segunda palavra metade do purgatório. século IV. E isto, se surge a palavra purgatório aqui pela primeira vez, isto quer dizer que o cristianismo primitivo até esta data não tinha este ensino, não tinha esta doutrina, não ensinava isto. Isso. Isto não era doutrina bíblica, não era doutrina dos apóstolos, porque só surge aqui no século IV, não Mais é? uma vez temos que dizer, E portanto, que muito. a tradição que a Igreja Católica Romana reivindica de ter sido inamovível, de ter sido constante desde os apóstolos, é uma autêntica falsidade. É uma fraude. É uma fraude, exatamente. Nós dizemos isto, não dizemos isto com alegria, dizemos isto com tristeza, mas é a pura realidade dos factos. Portanto, Facto. a Igreja não manteve a tradição, pelo contrário, alterou a tradição apostólica. Alterou. E por isso é uma Igreja que entrou em apostasia. Oxalá tivesse mantido a tradição apostólica. Oxalá fosse uma verdadeira Igreja apostólica. Não é, infelizmente, como estamos a ver e temos visto ao longo destes programas. Portanto, é uma Exatamente. Igreja católica, sim, católica quer dizer universal, é uma Igreja romana, sim, porque herdou muitas coisas do antigo Império Romano, mas não é uma Igreja apostólica, porque não tem mantido a tradição apostólica. Aliás, o regresso à tradição apostólica começou a ser feito pela Reforma Protestante e tem vindo a ser continuado, e nós acreditamos que, como adventistas do sétimo dia, estamos a terminar o trabalho de reforma iniciado na Reforma Protestante. Correto. Ou seja, Isso. de fazer regressar a Igreja às suas origens, à verdadeira tradição apostólica. Isso. Ok? Correto. Irmão, e acerca deste Henrique Suso, o que é que sabemos? O que é que ele escreveu? Este foi um autor da Idade Média, portanto, que viveu entre 1295 e 1365, portanto, nasceu ainda no final do século XIII e viveu a maior parte do tempo já no século XIV. Era um piedoso prior de um convento dominicano de Constança, na Alemanha. Constança é uma cidade do sul da Alemanha. Curiosamente, é a cidade onde foi queimado João Husse. Portanto,
um grande reformador que era, portanto, um boémio, Boémia era o nome que Uma se dava, região. uma região chamada Boémia, que corresponde hoje à República Checa ou à Chequia. Isso. E então este Henrique Suso, portanto, que era o tal prior de um convento dominicano de Constança na Alemanha, ele escreveu o seguinte: dai-nos uma coluna, dizem os condenados, tão larga como os limites da terra e tão alta como da terra ao céu. Imaginai um passarinho que, com o bico, cada 100.000 anos arranque dessa coluna uma porção de pedra tão minúscula como a 10ª parte de um pequeno grão de sésamo. Parem, um grão de sésamo já é pequeno. Já é pequeno. E aqui dizem um pequeno grão de sésamo, ou seja, é dos grãos mais pequenos de sésamo. E o passarinho arranca a 10ª parte. E ele não arranca o grão pequeno, que já é pequeno, arranca só a 10ª parte. E isto só de 100.000 anos em 100.000 anos. E portanto, quando isso chegar ao fim, essa coluna, portanto, que vai até ao céu, nós, miseráveis pecadores, nada mais desejaríamos do que esse fosse também o fim dos nossos tormentos, mas nem mesmo isso podia ser. Ou seja, o tormento dos ímpios é superior ao tempo que demoraria esta coluna que chega aos céus, de 100.000 anos em 100.000 anos, ser comida pelo bico de um passarinho, a 10ª parte de um pequeno grão de sésamo. Ou seja, isto é realmente uma imagem que este prior usou para mostrar que, portanto, o tormento dos ímpios no inferno é eterno. É eterno. O que é então, um ensino... se em 100.000 anos, portanto, da coluna só sai um pedacinho que é a 10ª parte do tamanho de um grão de sésamo, de uma coluna enorme, Imaginem quanto se em tempo 100.000 anos, demorará... não, quanto tempo levará o passarinho, portanto, com o bico, vem ali de 100 a 100.000 anos para fazer desaparecer a coluna toda. Então, isto realmente é... e ele ainda se atreve a dizer, quer dizer, isto é de uma aberração, aquilo que este indivíduo escreveu, que, que os miseráveis pecadores até desejariam que esse fosse também o fim dos nossos tormentos. Imaginem, ao fim desses milhões de anos, não é? Ficariam contentes se os tormentos chegassem ao fim depois desses milhões de anos, mas mesmo assim não chegam, continuam. Portanto, aliás, eu vou dizer muito claramente, tem sido esta noção do inferno que tem induzido muitas pessoas ao ateísmo. Porque as pessoas começam a pensar e a raciocinar sobre isso e dizem assim, puxa, se Deus é um Deus desta natureza, que se deleita em que, por causa de crimes, por mais graves que tenham sido, que uma pessoa cometeu durante décadas da sua existência, porque não é mais do que décadas, não é? Porque ninguém, enfim, exceptuando a geração antediluviana que viveu séculos, não é? Mas pronto, vamos mesmo pondo séculos, mas nos dias atuais são o máximo décadas, não é? Como é que Deus pode permitir que o castigo por pecados cometidos durante décadas ou até séculos possa durar uma eternidade? Quer dizer, isto. E as pessoas pensam, não, este Deus é um tirano, este é um déspota, é um cruel E então as pessoas deixam de acreditar em Deus. Esta ideia do inferno que estamos aqui a desmontar como sendo falsa, segundo o ensino da teologia popular, repito, tem conduzido muitas pessoas ao ateísmo, ao agnosticismo, a não quererem saber mais de Deus para nada. E deixem-me dizer-vos em toda a sinceridade, se Deus fosse esse Deus conforme descreve a doutrina do inferno, eu também, Paulo Manuel Nobre Cordeiro, eu desprezaria completamente esse Deus e não queria saber desse Deus para nada. Mas felizmente esse Deus não existe. O Deus que existe e que é revelado nas Escrituras Sagradas é o Deus que vai castigar sim os ímpios, mas num tormento que será momentâneo. Que quando muito durará umas horas, uns dias, mas que terminará. E terminará em fumo e em cinzas. É assim que terminarão os ímpios, conforme nós vimos no ensino bíblico. Este é o ensino bíblico. Agora, qual é o ensino da Igreja Católica? Vamos ver. Vamos ver, por exemplo, olha, no Concílio de Lyon, este ensino aparece primeiramente, portanto, é interessante, temos aqui um dado que diz que, apesar das horrorosas descrições do inferno, como esta, deste prior Henrique Suso, que viveu, portanto, na Idade Média, e de outras que eram utilizadas, portanto, na oratória sacra nos últimos séculos, é de notar a parcimónia com que ele aparece nos documentos oficiais da tradição extra-bíblica, ou seja, não é muito frequente, mas aparece. E nós temos, por exemplo, no Concílio de Lyon, que se realizou, portanto, em Lyon, em França, em 1274, foi o 14º Concílio Ecuménico, num documento chamado Profissão de Fé,
que foi proferida por Miguel Paleólogo, é escrito o seguinte: as almas daqueles que morrem em pecado mortal ou apenas com o pecado original descem logo ao inferno para serem punidas, porém, com penas desiguais. Ou seja, as penas são desiguais, ou seja, nem todos sofrem com a mesma intensidade. Isto, século XIII, Concílio de Lyon em França, no ano 1274. Depois, no século XV, no Concílio de Florença, portanto em Itália, entre 1438 e 1445, este foi o 17º Concílio Ecuménico, no documento chamado Decretum Pro Gratiis, são empregados os mesmos termos com ligeiras modificações. E aí é dito: as almas dos que morrem em pecado mortal atual ou apenas com o pecado original descem logo para o inferno, porém para serem punidas com penas desiguais. As referências bibliográficas disto é, portanto, o Enchiridion, deixem-me ver aqui o termo, portanto, Enchiridion Symbolorum, ok? De um D.B. Denzinger, isto da Tipografia de Editores Pontifices, 1937, ok? E para terminar mesmo, portanto, no atual Catecismo da Igreja Católica, o assunto do inferno ocupa apenas os números 1033 a 1037, que no respectivo compêndio, que é, digamos, um resumo do Catecismo, se reduzem aos números 212 e 213. No número 212 é feita a pergunta: em que consiste o inferno? E é dada a seguinte resposta: o inferno, e agora reparem, aquilo que é dito no Catecismo até é verdadeiro, só que aqui é ocultado a tal pena eterna. E reparem, prestem atenção àquilo que está escrito no artigo 212 e 212 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, portanto, documento oficial com a doutrina da Igreja. A pergunta é feita: em que consiste o inferno? É dada a seguinte resposta: o inferno consiste na condenação eterna daqueles que, por escolha livre, morrem em pecado mortal. Bom, deixem-me dizer-vos que a condenação é realmente eterna, como já vimos. Porquê? Porque é a morte eterna, é uma morte da qual não há retorno. Portanto, é uma condenação eterna. Aqui estamos de acordo. Tem consequências eternas. E que esta condenação eterna é por escolha livre daqueles que morrem em pecado mortal. Sim, todos nós somos livres. Deus nos deu a todos nós o livre-arbítrio e é por livre escolha que as pessoas serão condenadas. Sim, isto também está certo. A pena principal do inferno é a eterna separação de Deus. Está certo. É a eterna separação de Deus. O único em quem o homem encontra a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira. Também é verdade. Cristo exprime esta realidade com as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. E realmente lá Mateus 25, 41 fala do fogo eterno. Mas um fogo eterno que nós vimos, não eterno na sua duração, mas eterno nas suas consequências. Há uma separação eterna de Deus? Ah, sim. Bem. Mas essa eterna separação não é ficando a pessoa, de certo modo, a continuar a viver. Não, Pois, é morte. É morte. E a morte é a ausência de toda a consciência, todo o sentimento. Como já vimos, que é a tal definição de fogo indistinguível. Não é? Exatamente. Depois, no número 213 do compêndio, é feita a pergunta: como conciliar o inferno com a bondade infinita de Deus? E é dada a resposta: Deus, apesar de querer que todos tenham modo de se arrepender, e aqui é feita a referência a 2 de Pedro 3,9, que diz que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. É verdade. Tendo criado o homem livre e responsável, é verdade. Respeita as suas decisões, é verdade. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus, também é verdade, se até ao momento da própria morte persiste no pecado mortal, recusando o amor misericordioso de Deus. Ou seja, nós concordamos plenamente com o que está escrito aqui nestes artigos 212 e 213 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Só que, para dizer o quê? Que esta ideia da pena eterna é dissimulada, não é falada aqui, mas que faz parte do ensino oficial da Igreja, lá dos concílios de Lyon e de Florença. Ok? Portanto, o ensino da Igreja, ou seja, quando a Igreja fala aqui, mesmo aqui neste artigo 212, fala aqui do fogo eterno, portanto está a pressupor que é um fogo eterno na sua duração. Mas nós sabemos que é um fogo eterno não na sua duração, mas nas suas consequências. Ok? E que torna tudo em cinzas, não é? Exatamente, torna tudo em cinzas e em fumo.
Muito bem, amigos, ficamos hoje por aqui. Espero que tenha sido esclarecedora este nosso programa, assim como desejamos também que os programas anteriores tenham sido esclarecedores. Pois bem, a partir de agora só nos ficará a faltar o último programa em que iremos falar da sucessão apostólica linear e pessoal na Igreja. É verdade que tem havido uma sucessão ininterrupta desde Pedro, que foi o primeiro Papa, até o Papa atual, que é o Papa Francisco, sim ou não? É aquilo que iremos ver no próximo programa. Até lá, que Deus vos continue a abençoar grandemente, é o nosso sincero desejo e oração para todos vós. Deus vos abençoe. Até ao próximo programa. Obrigado.